Oi, gente, estamos começando mais um episódio de No Lucro CNN, aquele programa delicioso. Eu sou suspeito, né, porque eu sou apresentador do programa, mas eu amo esse programa porque a gente fala de dinheiro, de negócios, de empreendedorismo, de um jeito gostoso, de um jeito relax e com pessoas muitas vezes não óbvias, porque quem eu trago hoje aqui pro programa é um cara que manja muito de negócios, mas talvez vocês nem saibam disso, porque vocês acreditam que Lito Souza só manja de aviões e de música também, né, Lito? E de música também. Aliás, assim, você tem um canal que é gigantesco, que é monstruoso, que só fala sobre aviação, mas que chama Aviões e Músicas. E cadê as músicas? Então, sabe que tem um amigo que ele fala assim, poxa, você consegue fazer sucesso entregando 50% do que promete. É bem isso. Aviões e músicas, nós só entrego aviões. Você gera uma expectativa quando a galera chega, então, cadê as músicas? Mas por que é? Então, que Felipe, as músicas, elas sumiram do... Elas não foram pro YouTube. As músicas, elas são anteriores, que era da época de blog ainda, quando eu escrevia. Eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevo muito bem, modéstia à parte, e eu também fui DJ amador por um tempo. Então no blog eu colocava músicas e falava de aviões. Então o nome do blog fazia sentido, Aviões e Músicas. Quando eu migrei para o YouTube, aí eu não podia levar o direito autoral para o YouTube. Colocou música na época, então? Exato. Naquela época eu já pensava nisso, assim, se um dia eu monetizar, eu não posso ter nada protegido por direito autoral. Então as músicas ficaram no blog e foi só os aviões. Mas o nome já era conhecido. Então o branding já existia. Já era uma marca forte. Já era uma marca forte, aí eu não mudei o nome. Lito, hoje são quase 3 milhões e 300 mil inscritos só no YouTube. Instagram, quase 2 milhões, já 1 milhão e 800 e muitos. Cara, falando sobre aviação. Por que você acha que você fez tanto sucesso nessa área? Isso é uma baita de uma referência, né? Então fala assim, é o Lito. O Lito do Aviões e Música, do canal. O Lito que fala de aviação. O Lito que explica os acidentes e tal. Você acha que esse sucesso todo que você fez na internet, ele vem por causa do medo que as pessoas têm do desconhecido? Eu preciso saber em que situação o meu avião vai cair ou não. Ou vem realmente do fato da aviação ter aquela coisa extremamente diferente, muito distante da nossa realidade e tal? Eu acho que vem mais do lado lúdico mesmo da aviação. A pessoa que tem medo de voar, é óbvio, ela ficou conhecendo mais o canal depois que ele começou a crescer. E eu direcionar mais o conteúdo para as pessoas. Porque quando eu comecei o canal e o blog, eu fazia um conteúdo mais técnico, mais voltado para o nicho dos profissionais de aviação. O cara que era mecânico, piloto... Isso, dessa área. Mas eu pensei que isso seria um limitante se eu não atingisse o grande público. E eu comecei uma estratégia mesmo de falar mais simples. Conteúdos mais populares, para todo mundo entender. Isso, porque a aviação sempre foi assim, principalmente no Brasil. Eu como vim de origem muito humilde, a aviação para mim era alguma coisa muito distante. E eu achei que eu não queria entrar na aviação, por exemplo, e de repente eu entrei e eu cresci muito na aviação, trabalhando até em empresas internacionais por 25 anos, na United Airlines. Que é um monstro. Que é um monstro, é a segunda maior empresa aérea do mundo. Exato. E existe um caminho fácil para a aviação, mas ninguém explicava isso. Existe um caminho fácil? Existe. Nossa, porque é isso, assim. Aliás, eu e o Lito, a gente acabou de descobrir que a gente é da mesma região, assim, ali da Baixada Santista, né? Eu sou de Santos, você é de Vicente de Carvalho. Que é ali bem pertinho. E na minha época de moleque lá em Santos, mesma coisa, né? Uma origem mais simples e tal. Nossa, na minha cabeça, mas era uma coisa que nem passava assim na minha cabeça, na dos meus amigos, ser piloto de avião. Pra gente era uma coisa só pra multimilionário, pra gente definitivamente de outra classe social, assim, que não a nossa. Mas não necessariamente é isso? Não necessariamente. E eu mostrei isso. E eu acho que aí é que está o sucesso do canal. Que legal. Eu consegui democratizar a informação sobre a aviação. A funcionária que me pegou lá embaixo, antes pra gente vir gravar aqui, ela tá falando, poxa, o meu tio, ele tem 47 anos e ele se tornou piloto porque ele assistiu a sua série de como ser piloto. Foi a Isa? Foi a Isa? Foi a Isabela. A Isa Gadelha, nossa produtora. Cara, que legal! Aí você vê, são pessoas que, por exemplo, amam a aviação, vê os pilotos e não sabia que você não precisa trabalhar na aviação para ser piloto. Você pode ser piloto porque eu quero voar de vez em quando. Nem preciso ter um avião, eu posso alugar um avião para voar de vez em quando. Que aí você só tira o tal do brevet. Você tira o brevet. E eu fiz uma série mostrando isso. Não, mas peraí, calma que eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui 6 minutos, vou ser piloto. Como assim? Tipo, quanto tempo você consegue tirar um brevet hoje?
Para tirar o brevet, o tempo necessário é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que você tem para investir. Então porque, nos 8 anos eu tiro, mas basicamente isso, assim, porque não é barato, né? Não é barato, mas também não tá como era no passado, né? Uma hora de voo aí, hoje está custando uns R$1.000, mais ou menos. Então, você precisa ter no mínimo 40 para poder chegar a fazer o seu cheque para tirar o seu brevet. Mas é possível, existem diversas maneiras de financiar isso e existe um caminho que você consegue. E não precisa, eu tirei em 7 meses o meu brevet, mas não precisa ser necessariamente tão rápido assim. Você pode levar o tempo que for necessário. Você pode levar anos. Pode levar anos. Tá, tudo bem. Tudo bem. E o fato é que uma vez que você já começa a fazer aulas, você já vai sentar do lado esquerdo do avião e vai ter um instrutor do seu lado direito. Então, na prática mesmo, você já está voando. E é um negócio maravilhoso. Para quem nunca fez, de repente você entra assim no cockpit do avião. Nossa, vai gente, aprender as coisas. Doideira. É sensacional. É sensacional. E eu consegui transmitir isso numa série para o YouTube. São 6 episódios. E esse negócio, assim, sabe? De passo a passo mesmo. Passo a passo, né? Exame médico, as provas. Eu falhei em uma das provas e eu fico muito triste. Eu mostro isso, é a vida real. E por que eu falhei? Porque eu não estudei o suficiente. É básico, gente. Foi isso, Estudou, passa. Não estudou, não passa. Assim, por exemplo, eu sempre fui muito proficiente em manutenção de aeronaves. Esse é o meu campo de atuação. Você foi mecânico. Eu fui mecânico, de aviação, fui. Né? Mas a parte de operação de voo, pilotagem, não era a minha área. Então, quando chegou a parte de meteorologia, que é uma coisa que não faz parte do universo do mecânico, se preocupar com meteorologia, porque está chovendo, ele vai trabalhar, está sol, ele vai trabalhar, ele não se preocupa com isso. Não perde a escala, né? A escala caiu, a escala tá lá, o tempo está ruim. Mas para um piloto isso faz diferença, então você tem que estudar meteorologia. E eu estudei só o basicão lá, mas não foi suficiente para passar na banca da ANAC. Sim. E aí isso é um aprendizado, assim, não existe prova difícil, existe prova que você não se preparou. E eu falo isso no... Tanto é que na segunda vez eu vou lá e gabarito a prova. Eu tiro 100. Porque aí você estudou. Porque aí eu estudei. A Vera mesmo. Cara, mas como assim que o moleque ali de uma situação, né, super simples, super humilde em Vicente Carvalho, que para quem não sabe é uma área aqui da Baixada Santista bastante simples, né? A área mais pobre. É a área mais pobre ali, certamente uma das mais pobres ali da Baixada Santista. Como é que essa criança, esse adolescente vira mecânico de aviação que... Desculpa, Arito, mas acho que não estava no radar da sua família ou de você ali, da situação que você vivia, né? Não, definitivamente não. E aconteceu quase que por falta de opção, para dizer a verdade. Como eu conseguia ver o Porto de Santos, da janela da casa dos meus pais, e eu via atracando lá os navios, Eugênio C, Henrico C, naquela época, que fazia os cruzeiros, né, os transatlânticos. Isso era o nome do navio? Isso era o nome do navio, Eugênio C. Eu queria ser engenheiro naval, eu queria trabalhar ou marinha, qualquer coisa que fosse do mar. Com aqueles monstros ali que você via. Ou piloto de rebocador de navio, qualquer coisa assim, essa era a minha área. Mas não tinha treinamento, não tinha escola para isso, lá na Baixada Santista. Não tinha YouTube pra gente entrar e falar como eu faço, né? Não tinha nem internet, né? Não tinha exatamente. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, que naquela época se chamava colegial, a gente está falando de 1982, hein, faz tempo. Na escola, tinha uma escola que fazia uma parceria com a Base Aérea de Santos. E que eles formavam... ali perto também, né? Isso, a Base Aérea de Santos fica em Vicente de Carvalho. Exatamente, fica na ilha de Santo pertinho. Amaro, que é Guarujá, né? Guarujá, Vicente de Carvalho. Mas é perto ali, né? É bem perto. E aí eu falei, poxa, não tem coisa de naval, mas tem manutenção de aeronaves. Porque as outras opções eram magistério e contabilidade. Eu não queria nenhum dos ser dois. Professor, nem queria ser contador. Aí fui para manutenção, mas aí eu me apaixonei de uma maneira que eu passei a estudar ferrenhamente tudo aquilo. E aí eu me formei muito jovem, com 17 anos, aí com 18 você não encontra emprego, porque é serviço militar. Aí com 19 eu entrei na Varig. Foi meu primeiro emprego. Caramba. Na manutenção de aeronaves em Congonhas. Aí já veio para São Paulo? Já vim para São Paulo. Acho que os primeiros 2 meses eu fiquei indo e voltando para Santos todo dia. Eu já passei por isso. Não, é gostoso, gente. Você tem que ficar pegando o ônibus, sobe a serra, desce a serra. Eu passei por isso no começo da carreira muito também. Ruim. E aí, depois de 3 meses, falei, não, eu vou morrer fazendo isso, né? Aí fui morar numa
Primeiro numa república, que tinha mais gente de Vicente Carvalho que entrou. Sério? Na Varig, que legal. Aí montamos uma república, foi onde eu peguei minha primeira rinite, porque ninguém limpava. Pensa uma casa com 15 homens. Nossa lá, senhora, um apartamento de 2 quartos, assim, né? Tipo 15 homens. Quem nunca passou por uma situação como essa em começo de carreira, né? Pois é. E aí passava pelo meio da favela do Buraco Quente. Foi uma época meio... De muito aprendizado. De muito aprendizado. Quando a gente não quer falar dos perrengues. Não, foi uma época muito desafiadora, foram muitos aprendizados e tal. Mas aí você entra como mecânico de aeronave e aí você fala assim, pô, achei minha carreira, vou ficar aqui pro resto da vida. Foi. Você achou? Achei. Achei que... Falou, é isso que eu vou fazer. Eu nunca eu não tinha mesmo uma mente assim de empreendedorismo. Eu tinha uma mente que, poxa, eu preciso ter uma previdência privada para me preparar, quando eu aposentar eu não ficar passando necessidade. A gente não aprende empreendedorismo na escola, né, Lito? É um grande problema da nossa educação, na minha opinião, né, cara? Concordo plenamente. A gente estuda e aprende, e eu falo assim, até na faculdade, eu nunca ouvi falar sobre empreendedorismo na faculdade. Eu sou um pouco mais novo que você, né, de uma geração depois, tenho 40, mas assim, eu me formei em 2005, é ontem, faz 20 anos. Não se pronunciou a palavra empreendedorismo na faculdade, ou seja, a gente realmente era formado em comunicação social para trabalhar para alguém. Para alguém. Né? E aí depois, quando eu descobri que a gente, cara, tinha um universo de possibilidades para empreender e fazer coisas com os nossos conhecimentos, aí, nossa, a tua cabeça explode, assim. Então, Contigo foi mais ou menos isso? Foi, exatamente. E talvez isso explique essa demora no desenvolvimento do país. Exatamente. Porque não existe essa educação. A gente não tem esse software instalado, não né? Tem. E felizmente a internet deu uma popularizada nesse assunto e agora as pessoas estão mais atentas que, poxa, empreender é alguma coisa maravilhosa. É possível, né? E pode te levar a um outro patamar. Não, e hoje, com o MEI, né, a gente, poxa, paga 70, 80 reais por mês, consegue emitir nota já, trabalhar de fato como uma empresa. Agora, o mecânico de aviação que, por um acaso do destino, escrevia muito bem, do nadão começou na internet e falou, vou fazer um blog, vou começar a escrever sobre esse negócio para ver o que dá. Aí eu já tinha saído da Varig, já tinha passado pela Transbrasil, já estava na United Airlines. Quer dizer, você quebrou a Varig, aí você foi para a Transbrasil, aí você quebrou a Transbrasil. Eu saí 10 anos antes da Varig quebrar. Então tá bom. Senão ele falou, saí da Varig, fui para a VASP, fui para só empresas que quebraram. Tá legal, bacana. Aí a United entrou com proteção judicial. Tá fazendo bem para as empresas que passam. E aí eu fui muito... para você escrever, você tem que ler bastante. Faz parte do processo de você aprender a escrever. Refina muito a tua escrita, né? E eu lia muito matérias sobre aviação, na imprensa em geral. E eram matérias muito erradas. Assim, porque, em que sentido? Tecnicamente? Tecnicamente, em todos os sentidos. Assim, e eu entendo isso. O jornalista ele não precisa ser um especialista em aviação para escrever sobre aviação. Mas ele não pode escrever coisas erradas, né? Mas existe também a questão do sensacionalismo. Se você diz que um avião arremeteu e causou pânico a bordo, essa notícia vende mais do que o avião arremeteu, mas é um procedimento normal na aviação. Porque o lance de arremeter é algo que a galera tem pavor, né? Por quê? Pavor. Então, porque nunca alguém chegou e falou como eu falei, assim, arremeter é a mesma coisa que você chegar com o seu carro no estacionamento de um shopping, coloca o carro enviesado e falou, não tá bom, dá ré e coloca de novo. Você arremeteu e entrou no vaga certinho. Ninguém nunca falou isso. Eu falei, gente, a arremetida é um pouso que não deu certo. Sabe quando, pra mim, ou melhor, o lance de... O pouso é uma arremetida que não deu certo. Exatamente. Todo mundo vem preparado para arremeter. Então, mas aí, pra mim, por exemplo, aí falo da minha experiência, tá? De novo, entendo absolutamente quase nada de aviação. A gente tem o William Vaca aqui na CNN, que é piloto, que manja muito, que, na minha opinião, na cultura aeronáutica. Na minha opinião, é um dos maiores analistas de aviação, né? Também sendo jornalista. Mas assim, pra mim, foi no acidente dos Mamonas, que foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu era muito jovem, adolescente ali, e eu ouvi falar que o avião arremeteu ou tentou arremeter e aí bateu na serra. Então ali, pra mim, ficou esse imaginário de que arremeter é algo perigoso. Muito ruim, algo que pode ser muito perigoso. E acho que para as pessoas no geral, não necessariamente por essa questão dos Mamonas, mas a gente ouve falar esse negócio e não entende que é algo totalmente comum na aviação, né? E que é para a segurança, se arremete pela segurança e não porque tem alguma coisa errada. É para garantir que você vai conseguir pousar sem para garantir que você está pousando dentro dos parâmetros corretos. Sim. Outro dia não tinha crianças que invadiram o aeroporto de Guarulhos?
Então essa informação é importante para um avião que vai pousar. Sim. Então ele arremete porque tinha criança na pista e não porque tem algum problema. Mas você vai pousar um avião com criança na pista, né? Exato. Então eu comecei a escrever sobre essas coisas. Assim, olha, o que está falando aqui nessa matéria não é bem isso. A realidade é essa. E só texto mesmo. Só escrever, só texto, textão ali. e fotos embedadas lá no blog. E começou a ter tração. Principalmente aí surgiu o Twitter, eu comecei a botar as matérias do blog no Twitter e começou a tração, começou a crescer muito o público, muitos comentários. E quando acontecia acidente, por exemplo, o acidente do Rio Hudson lá do Sully-Sullenberg, que virou filme depois, eu fui narrando aquilo em tempo real. Porque já existia o Twitter e eu acompanhava um jornalista especialista em aviação norte-americano e ele, o que está acontecendo isso aqui? Eu vinha, escrevia, já ia dando updates no blog, então era como se fosse um post que ficava se auto-atualizando a cada informação que eu pegava. E aí cresceu muito. E aí chegou o YouTube, uma ferramenta em que agora é possível você publicar seus próprios vídeos. Sim. E aí no início eu usava muito assim, sem estratégia, sem nada. Eu fazia um vídeo mostrando alguma coisa dentro do motor do avião, botava no blog. Um vídeo no blog. Porque eu não pensava em ser um criador de conteúdo audiovisual. Tá. Mas as pessoas começaram a gostar do que eu fazia lá. Sempre com essa mensagem de que eu preciso simplificar as coisas para as pessoas entenderem. Cara, isso é muito legal quando você fala isso, porque é exatamente a bandeira que eu levanto há 20 anos na minha carreira como jornalista, assim, como comunicador. Da gente realmente trazer as pessoas para perto e fazer com que elas participem da discussão e principalmente parem de falar besteira, né? Sim, e que entendam. Exatamente. Assim. Então eu faço analogias, assim... Fazer analogias, existe um risco de você simplificar demais as coisas e aí você começa a ter atrito com as pessoas conservadoras e detentoras do conhecimento. Então, você se preocupa com isso? Hoje não mais. Eu me preocupo, já me preocupei em algum momento, porque é exatamente isso que você falou. Se você faz uma analogia ali de um jeito mais simples, quem é super técnico vai falar, não, mas você não está explicando isso e aquilo. Mas a ideia aqui é explicar o conceito quando a gente faz uma analogia. Eu lembro, por exemplo, sei lá, uma reportagem que eu fiz quando eu era repórter do Jornal Nacional. Na época, a gente fez uma reportagem falando sobre competitividade internacional, com um relatório cheio de indicadores, e eu fiz uma receita de bolo. Literalmente, eu fiz um bolo. Chamei um chefe ali tal para explicar, e cada ingrediente era um indicador e tal. E aí, quem é super técnico, economista, que absurdo, não sei o quê. Só que as pessoas do outro lado falavam, poxa, é a primeira vez que eu entendi esse negócio. Então, é isso, você traz as pessoas para perto, né? E quando você traz as pessoas para perto, Lito, no seu caso, indo já para o empreendedorismo, é gente que passa a te acompanhar e se você tiver essa cabeça empreendedora, você fala, pô, dá para monetizar esse negócio. Sim. Como é que você percebeu que dava para ganhar grana e falou, isso aqui é um business? O business, ele começou a ser visto por volta de 2015. Tá. O canal, ele ainda tinha poucos inscritos, eram muito para a época, assim, tinha 15 mil inscritos. Em 2015 era bastante coisa. Era bastante coisa. E falando de nicho, né? A gente está falando de nicho do nicho do nicho, da aviação. E aí eu falei, poxa, isso aqui tem, né? Chegou a CEO, que hoje é a CEO do Aviões e Música, que é minha esposa também. Por coincidência, Aviões e Música, por coincidência, minha esposa. É, coincidência. Na verdade é a Lito Group agora, não é mais Aviões e Música. Aviões e Música é só uma das empresas, produto, dos CNPJs que fazem parte da holding. Legal. E aí ela tem essa visão mais estratégica. Assim, do negócio, de business. E eu fui aprendendo, porque até então eu trabalhava ao mesmo tempo, eu ainda permanecia trabalhando. Na United? Na United. E era um salário... Nessa época você fazia o que na United? Eu era supervisor internacional da United aqui, América do Sul. Caramba, ou seja, você tinha um baita salário bom. Tinha um salário né? bom, tinha um cargo bom. Era um ótimo emprego. Sim. E quando a gente começou essa estratégia, assim, vamos fazer merchandise. Então e eu sempre busquei fazer alguma coisa diferente do que a maioria fazia. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu fiz um concurso para as pessoas ganharem alguma coisa. E só que as pessoas não era para mandar e-mail, não era para mandar uma mensagem, nada disso. Era para escrever uma carta e botar no correio. Escrever. Eu não sei nem se eu sei mais fazer isso. As pessoas nem sabiam que podia colocar carta no correio. Onde compra selo, gente? Na agência do correio vende selo? Eu não sei mais. E aí eu recebi aquele monte de cartas assim, e as pessoas que foram escolhidas acabaram ganhando o prêmio lá e apareceram no videozinho de final de ano.
Então a gente tinha esse senso de comunidade. Vamos criar uma comunidade. Legal. Que goste do Aviões e Música. Vamos fazer as pessoas falarem os saudações aeronáuticas. E eu só vou responder. E tudo bem com você? E eu vou responder, tudo bem. Porque era eu que fazia isso. E por que eu não faço a pessoa fazer? Então eu abri um e-mail só para as pessoas mandarem as saudações e eu colocar no vídeo. Eu nunca vou conseguir colocar todo mundo no ar, porque eu recebo milhões de vídeos que realmente não dá. Eu publico, sei lá, 300, 400 vídeos por ano. É muita coisa. Caramba, é quase um por dia, é muita coisa. Dia, né? Só de shorts, então, agora shorts, às vezes sai 3 por dia, de vídeos curtos. Os stories do YouTube, né? Os stories do YouTube. Exatamente. Que eu fui muito contra. Porque eu sou um contador de histórias. Mas como é que eu vou contar esse negócio em um minuto, gente? Não conto história em um minuto. Mas existe uma outra estratégia que a gente tem que aprender. Eu acho que o negócio do empreendedor é se adaptar às circunstâncias. Se você não se adapta, você vai perder mercado. A gente viu empresas como a Panam, a maior empresa aérea do mundo. A empresa que aparecia numa nave espacial no filme 2001, Odisseia no Espaço. Nossa, Kubrick, né? Do Kubrick. Stanley Kubrick. Uma empresa dessa não pode falir. E a Panam não existe mais. É loucura isso, né? A gente pensar porque tamanho, né? As coisas vão mudando e ela era muito grande para se adaptar. E essa é uma coisa que a gente está constantemente batendo no nosso negócio, que é a adaptação ao que está acontecendo. Pô, agora é shorts porque o YouTube quer concorrer com o TikTok? Vamos ter que arrumar uma estratégia. A gente vai ter que dar um jeito para fazer esse negócio monetizar. E ao mesmo tempo manter o que é antigo. Porque agora as pessoas estão voltando, não, agora eu quero saber em detalhes o que esse cara está falando no shorts. Então a gente consegue linkar uma coisa com outra. Só que na verdade você traz outros. Existe uma possibilidade também de você trazer um outro público, né? Quando você tem um outro formato ali de vídeo, né? Então a galera que te acompanha nos vídeos longos vai continuar te acompanhando, né? Só que aí agora você consegue de repente pegar talvez uma galera mais jovem, que não tenha tempo nem saco para assistir um vídeo de 1 hora, porque quer tudo rápido e tal. Isso me impressiona, né? Assim, por exemplo, TikTok. TikTok é uma coisa que eu nunca fui porque é um negócio meio realmente adolescente, na minha opinião. Mais ou menos. Então, TikTok está crescendo muito, está virando uma plataforma de monetização super poderosa. E de informação também. Informação. Porque o TikTok é buscável, né, Lito? Exato. Então você consegue ali pesquisar coisas, inclusive, ele sai resultados de busca do Google à frente dos vídeos do YouTube. Quando eu busco uma informação minha, TikTok aparece na frente de um vídeo do YouTube, sendo que eu sou muito maior no YouTube. Então, é uma plataforma que agora eu vejo de outra maneira diferente, mas no início isso é adolescente, não quero, não, mas tem que fazer, então tem que fazer, vamos fazer. E eu fiz. E eu não tinha noção do alcance na juventude. Eu vou só dar um exemplo. Outro dia eu estava em Orlando, na Disney, lá com meu filho, e estou na fila lá, aí tem uma molecadinha lá, e eles estão olhando assim, né, falando: ô tio, você não é o tio do avião? Caramba, você é o tio do avião. Sou eu mesmo, meu sobrinho. Que é a linguagem do TikTok. Eu falei, eu sou. Então, mas se você não tivesse ido para lá, você não impactaria esse público que é o novo consumidor da empresa, para sua empresa amanhã, né? Exato. E bem falado, assim, porque são pessoas que de repente elas querem ir para a aviação. Exato. E elas não sabem o caminho. E onde está o caminho? Tá em uma empresa que o Lito abriu. Exatamente. Que é a Lito Aviation Academy. Que legal. Então, é uma formação de profissionais da aviação. Então eu tenho um centro de instrução de aviação civil hoje que é o maior do Brasil. Que legal, Lito. E a gente lançou tem 2 anos. Caramba, e já é o maior do Brasil? Já é o maior do Brasil. Cara, que loucura. Mas muito porque você já tem esse público na tua mão, né? Então você já gera autoridade, você já virou uma autoridade na área e você consegue lançar um produto e falar: galera, vocês que me seguem e acreditam no que eu falo, me dão essa credibilidade. Vocês conhecem a minha qualidade. Eu sempre falei de segurança da aviação, eu sempre falei de procedimento. Quer vir estudar na Lito Academy? Porque o que os meus instrutores e nós falamos nas nossas aulas é o que a aviação comercial prega: segurança e aderência a procedimentos. Então o curso, a gente tem que seguir, é um curso certificado pela ANAC. Que para quem não sabe, a Agência Nacional de Aviação Civil, quem cuida de toda a aviação do país, que regulamenta tudo, né? É o órgão regulador da aviação. Então você tem que seguir as diretrizes da ANAC. A gente segue ipsileteris, o que a ANAC prega pra gente. No detalhinho ali, né? No detalhinho, porque eu tenho telhado de vidro. Imagina se você faz o negócio errado. Então. Fica falando um monte de besteira lá, não sei o quê, não faz o beabá, não faz o básico, não pode. Então, tudo no padrão e eu dou a mais. Assim, toda a parte que é de aviação comercial,
que em escolas normais não se dá isso, eu dou como bônus para os alunos. Que legal. Porque o meu valor, ele não é o mais barato do mercado, mas ele também não é o mais caro. E eu consigo trazer toda essa qualidade para quem quer se formar e ser um profissional de aviação. Aliás, o maior orgulho que eu tenho é de ver os meus alunos sendo contratados pelas empresas aéreas principais do país, a Azul, Gol, Latam, eles já estão trabalhando na empresa. Então, mesmo antes de se formar, muitas vezes, porque a gente está com falta de mão de obra. A carência de mão de obra é muito grande, né? Então, estamos no caminho certo. Vamos investir mais nisso. Você está falando de aeroviário, que é o cara que não está voando, é o cara que está no chão, mecânico. Isso, porque é o seguinte, eu descobri quando eu descobri isso há pouco tempo, eu falei, nossa, não sabia que tinha essa aeroviário e aeronauta. E aeronauta, né? O aeronauta é o que trabalha dentro do avião no ar, né? E o aeroviário é o cara que está dentro do aeroporto, ali, cuidando de tudo. A tua parte é do aeroviário? Não. Não? Não. O Lito Aviation Academy, ele é completo. Tá. Então eu tenho a parte de formação de mecânicos de manutenção de aeronaves, eu tenho a parte de formação de piloto privado, teórico, piloto comercial teórico. E aí eu tenho parceria com escola, com a parte prática, onde o aluno vai fazer as horas de voo. Entendeu? Então ele faz o teórico comigo e a prático com a parceria. Aí, piloto comercial, piloto privado. Comissário de bordo. Temos o treinamento para... para comissário também. Comissário de bordo também. E engenharia aeronáutica. Hoje eu tenho uma pós-graduação Lato Sensu. Caramba, Lito! Que monstro que virou esse negócio, cara. Pois que loucura. Porque é uma questão de você olhar para o mercado e ver, nossa, como está faltando profissional e as pessoas não sabem que o engenheiro mecânico, se ele fizer uma pós-graduação Lato Sensu, com especialidade em engenharia aeronáutica, ele pode assinar um projeto. Não, tudo bem, só que assim, uma coisa... Peraí, vamos por partes, porque você tá indo como se fosse assim, não, aí abriu uma escola né? assim, peraí, meu, é muita coisa, cara. Hoje você tá falando realmente, é uma holding mesmo, né? Com várias iniciativas. Então, a Verônica aqui, a líder aqui da nossa área de digital, até tava me lembrando, assim, que a gente recebe muito comentário quando tem qualquer acidente, qualquer coisa relacionada à aviação. Ah, mas eu vi no Lito, tal e tal coisa. Então, você forma até quem não faz o curso tradicional. A galera assiste teu canal e aprende muito com isso, né? Sim. Então, uma coisa é você falar, pô, existe uma carência de mão de obra, eu tenho o meu canal, eu falo sobre o assunto, eu tenho conhecimento sobre essa área. Outra coisa bem diferente é você transformar isso num negócio para formação de profissionais, que você tem que ter o credenciamento, a homologação da ANAC, que a gente falou aqui, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, você tem que seguir uma série de normas e regras. Isso é muito complexo, isso não é uma coisa assim, vou abrir um CNPJ e vou fazer uma escola. Não é assim. Não é de uma hora para outra. E você está falando de uma jornada de quantos anos para você fazer tudo isso? Então, falei que em 2015 começamos a ter essa ideia de virar uma empresa. Mesmo eu trabalhando... Mas ainda na educação ou não necessariamente? Não, ainda não. Eu digo assim, para a escola mesmo. Na cronologia era assim, o primeiro CNPJ que apareceu foi o Aviões e Músicas Limitada, que é o canal. Quando foi para o YouTube, deixou de ser blog e foi para o YouTube. Isso. Aí em 2015, vamos fazer programação, vai ter vídeo toda quinta-feira. Aí, vai ter vídeo vamos agora. Fazer segunda também, quinta agora e vamos domingo, fazer terça também, domingo também, daqui a pouco todo dia. Começa a analisar, onde é que está a minha audiência? Está nesse dia e nesse dia, então vamos fazer vídeos aqui. Vamos investir nas thumbs, aí, contrata... O primeiro grande passo foi contratar um editor para fazer, porque eu fazia tudo. Thumb, para quem não sabe, é a foto de capa, né? O que quando você está fazendo a busca ali é o que aparece com o nome do vídeo, alguma coisa assim. E tem toda uma engenharia ali, uma ciência, onde eu coloco que fonte eu uso, qual o tamanho, como que faz. você vai aprendendo com o tempo, né? Então, a edição foi uma das primeiras coisas que a gente... E é a mais difícil de passar. Então eu escrevia o roteiro, eu gravava, eu editava, eu subia, eu colocava tag, eu fazia todo o processo de metadados e temos um vídeo. Tag é meio que o índice do vídeo. E assim, a gente tá falando de uma pessoa que não é do audiovisual, tá, gente? Uma coisa é eu fazer tudo isso, eu tenho formação nisso, tenho produtora de conteúdo e tal. Você é um cara que veio da aviação. E de repente você tá produzindo conteúdo audiovisual numa época em que a gente não tinha celulares com a qualidade que a gente tem hoje, gravando do jeito que a gente tem hoje. Era muito mais difícil produzir conteúdo. Hoje eu olho a análise lá de... a gente sempre tem que olhar como é que o canal tá performando através do Analytics. Então eu vejo que hoje... 60% da audiência está no móvel. Quando eu comecei... Era no laptop ou no computador em casa. Ali, todo mundo assistia pela tela de computador. Hoje TV já está muito grande.
assistindo vídeos pela TV. Ou seja, Smart TV, Smart abrindo o TV. YouTube pela Smart TV, né? E aí você, agora eu tenho que publicar vídeo em 4K e não mais em 1080p. Porque você tem que ter uma tá qualidade maior e a pessoa vai ver numa tela maior. Exato. E se tiver uma qualidade pequena, vai ter mais defeito na imagem ali. Exato. Né? Então são detalhes que a gente vai aprendendo. E aí, quando a audiência começa a crescer, eles começam a gostar de você e aí você começa a oferecer produtos. Então a gente começou vendendo camisetas temáticas de aviação. Aí nasceu o segundo CNPJ, que era o Aviões e Músicas Store. Agora a gente tem um e-commerce que começou a crescer muito. Muito. E as camisetas eram o quê? Tipo, arremeter é normal? Tinham frases? Tinha uma como que era era? o logo do canal, aí tem turbulência não derruba avião, que é uma frase que eu cunhei, que hoje todo mundo usa. São coisas engraçadas, assim, tinha um trocadilho em inglês que... Não vou nem falar porque ele não faz sentido em português, mas coisas assim. Que quem é aviador fala, eu quero uma camiseta dessa. Porque aí você dá um senso de comunidade, né? Dá um senso de comunidade. Então o cara é da comunidade, ele gosta de aviação, putz, eu quero essa camiseta pra me identificar. É que nem, sei lá, eu gosto muito de carro, né? A gente gosta muito de carro, tem as camisetas também, com o Mustang antigo, não sei o quê e tal. Então é isso, é o senso de pertencimento, de comunidade. Mas essa estratégia, a gente tá falando de uma estratégia que é comercial, Lito. É comercial. Que é uma estratégia empreendedora, né? Então você criou o blog, você começou a criar comunidade, você abriu um canal no YouTube, você trouxe as pessoas para perto, você gerou público, você começou a dar identidade para essa comunidade com produtos. Então você foi começando a fisgar as pessoas no sentido de monetizar tudo isso. Isso não era um aprendizado de livro, assim, eu não estava lendo livro de administração. Era empírico, era na raça. A Mila Seidel, que por acaso é minha esposa, ela tem uma estratégia muito boa, que também não era do mercado, ela não era do mercado audiovisual, ela era advogada e uma empresa de consultoria, mas a gente foi aprendendo. Pô, mas é importante ter uma advogada nesse cargo, hein? Importante, né? Importantíssimo. E ela tinha essa visão, assim, porque eu como criador, eu não consigo, isso foi um passo importantíssimo também no início da carreira, que é, eu como criador, eu não posso me indispor com uma futura marca que queira me patrocinar. Mas chegam propostas que são ridículas, essa proposta aqui, mas não sou eu que vou dizer o não. Sim. É uma Você é o good outra cop. pessoa. Isso. A estratégia do good cop, bom policial e mau policial, né? Exato. E tem que ter isso, Tem. né? Mas no início você não tem, e aí você acaba botando sua cara lá, e uma vez você abriu a perna, acabou. Acabou. Então, é muito importante ter essa pessoa. Então a Mila veio me acompanhando e a gente foi crescendo. Aí a Store agora, começou a vender muito. Aí, então a gente precisa contratar funcionário, fazer logística, contrato com correios. E ela também tinha o emprego dela. Não, aí ela já abandonou. E veio ela percebeu o potencial, falou, não, isso aqui tem potencial. Então, saí do emprego, sou full-time Aviões e Músicas. A gente tá falando de que ano aí? 2015. 2015 e você ainda estava na United. Eu estava na United, com salarião. Aconteça o que acontecer, todo fim de mês eu tenho aquele salário garantido, benefícios de viagens, plano de saúde, tudo, pacotão completo. E eu fui até 2020 na United. E o ponto de virada foi quando eu percebi que eu tinha mais seguidores do que a minha empresa no YouTube. Mais seguidores do que a própria United? A própria United Airlines. Aí tem alguma coisa aí, né? Temos um conflito de interesses aqui. E também uma coisa que começava a me incomodar, como eu falo de segurança e eu tenho que fazer a coisa certa, existe conflito de interesse, existe o código de conduta da empresa. Sim, compliance, né? Compliance. Então eu ficava muito limitado no que eu podia falar, no que eu podia ter de parceria. Por exemplo, se a Gol quisesse fazer uma parceria comigo, eu não podia, porque eu trabalhava na United. Sim. Então essas coisas iam me limitando. Isso começou a... E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro de AdSense no canal do que eu ganhava na United. AdSense é visualização, basicamente. Isso, é a monetização do YouTube. Que o YouTube te paga pela visualização, porque a galera que está assistindo está vendo anúncio, né? Se ela não paga o premium. Mas nessa época nem tinha o premium Nem ainda, tinha né? o premium. Então você não tinha como assinar para não ver anúncio, né? E então, realmente, aí começa a virar um negócio. Assim, então 2020 foi o ponto de virada. 2020 foi quando eu decidi assim, vou sair da United. E eu trabalhei até completar 25 anos. Tá, mas foi que mês de 2020 que você saiu? Não, foi novembro de 2021. Em 2020 eu decidi, vou sair. E aí, mas na hora que eu decidi que eu vou sair, eu falei, vou esperar completar 25 anos. Mas pandemia, né, Lito?
pandemia. Você tava a pandemia veio, eu sei porque a gente estreou aqui o canal, eu tô na CNN desde antes do começo da CNN. A gente estreou o canal, fez uma programação toda certinha e faz piloto de programa, não sei o que tal. Uma semana antes da estreia veio a pandemia, foi em março. Né? Então você está falando aí no momento crítico de pandemia. Crítico. E você veja só, eu tinha eu gravava em casa, fazia tudo em casa, aí quando começou a crescer eu já aluguei um galpão onde eu fiz um estúdio e eu gravava lá. Aí cresceu com a loja, alugamos um galpão do lado. Caramba, aí tinha a loja e o pesado. Estúdio, investimento pesado. E aí continua crescendo, aí vamos para um estúdio maior, uma área maior. Mudamos, pandemia. Aí entra aquelas decisões que eu não sei se é sorte, eu acredito que não é sorte, mas eu sempre pesquiso sobre as coisas, a informação é muito importante. Então comecei a pesquisar sobre pandemias do passado, o que acontecia, quanto tempo mais ou menos durava uma pandemia. E eu comecei a estudar isso, eu falei, bom, todo mundo está parando, todo mundo está demitindo, está sendo um caos econômico, mas o audiovisual está crescendo porque as pessoas estão em casa. Então vamos tascar e fazer live todo dia, que é o que as pessoas tinham para ver. Sim. E o meu canal deu um boom gigantesco, foi a época que eu mais lucrei tive mais receita com AdSense, foi na pandemia. Visualização muito alta, né? E aí vinha a contrapartida que vamos investir agora, porque enquanto todo mundo está cortando, a gente vai investir. Então, fomos para um lugar maior, eu contratei mais funcionários na pandemia. Cara, que loucura, um momento e pensando assim, completamente contra o que estava acontecendo, né? Do ponto de vista econômico, eu digo, sim, né? Porque não dura para sempre. E quando acabar, a gente vai estar posicionado em um local que os outros ainda vão ter que batalhar para chegar. Então, foi esse o pensamento. E deu muito certo essa estratégia. E a gente, desse lugar maior, acho que 8 meses depois da pandemia, já não suportava a nossa operação. E a gente foi para uma terceira sede, muito maior, já de 2 andares e com 2 estúdios, porque aí veio essa ideia de fazer academia. Bom, agora eu não trabalho mais na United. Tomei essa decisão. Agora eu sou empreendedor, então a gente tem que criar alguma coisa que não dependa só do Lito, porque o Lito é o Aviões e Músicas, mas o Lito ele é uma parte da academia. E o Lito é uma pessoa só 24 horas no dia. Só 24 horas. E às vezes tem que dormir, né? Se der, tem que dar uma dormida, assim. Exato. Mas a preocupação era, eu estou envelhecendo, então se eu ficar mal, se eu ficar um mês de cama, doente, como é que fica a empresa? Não, e outra coisa, se o YouTube muda, se muda a monetização, se muda a plataforma. Mudou, né? Na hora que entrou Shorts, exatamente. Nossa, a gente via a receita, que era que eu sempre ganhei muito bem de AdSense no YouTube, e a gente viu a receita ir lá pra baixo, eu falei... Aí de um mês pro outro, né? Você fala, não. Aí você abriu mão do salarião da United, assim que você abriu mão, em que momento você equiparou? Você esperou os rendimentos chegarem mais ou menos no teu salário pra largar? Como é que foi? Porque eu já passei por isso, essa decisão é muito difícil, né? Eu já ganhava mais no YouTube do que na United. Já estava ganhando uns R$800 a mais ali do que o salário da United, mais ou menos, né? Entendi. Quase o dobro do que eu ganhava na United. Caramba, quase o dobro quase já. O dobro. Então foi com muita segurança que você deu esse pulo, né? E sem estar full time. Era limitado. E aí vem aquela ideia assim, bom, eu estou limitado e eu estou ganhando do dobro do que eu ganho na minha empresa. Então, caramba, com um potencial reprimido ali, né? Se eu me dedicar... E aí foi um salto gigantesco. Uma pergunta que pode parecer um pouco indiscreta, mas vamos falar em ordem de grandeza, assim. Você tinha um baita salário. Hoje, você tem um prolabore da sua empresa? Você ganha um salário fixo ou você tem retiradas variáveis mês a mês? Agora, como a gente está organizando, porque começa a crescer muito, você tem que organizar. Então agora investir, tá tendo valuation, tem todas essas coisas. Então agora tem prolabore, que eu não sei quanto é. Tá, mas na época, quando era variável, você falou que vinha para mim em relação exatamente. Cara, sabe que eu nunca fiz esse cálculo, eu só sei que eu conseguia comprar carro zero blindado
Assim, a vida deu uma melhorada de leve, né? É isso. Deu uma melhorada. É a coisa deu para começar a escolher o prato do restaurante pelo lado esquerdo e tá tudo bem ali, né? E assim, curiosamente, não curiosamente, mas a gente sempre, eu e a Mila, a gente sempre teve a noção de que 80% do nosso faturamento é reinvestido na empresa. Legal. Então 20% é o que a gente usa. É por isso que está crescendo tanto, né, Lito? A conta é muito simples, né? Tem muita gente que não consegue entender isso. Eu sempre falo muito para as pessoas do beabá do empreendedorismo. Entenda que o dinheiro do CNPJ não é do CPF. O dinheiro do CNPJ é do CNPJ. Tira uma grana fixa ali por mês, de preferência o mínimo possível, para reinvestir na empresa. As pessoas falam, não, mas é o meu dinheiro, não sei o quê. Se você retirar e desidratar a empresa mês a mês, você não cresce, porque para a empresa crescer, precisa de investimento, não tem jeito, né? Então é por isso que você está desse tamanho, né? Porque vocês tiveram essa consciência desde o começo. Na nova sede, porque eu já estou na 5ª sede agora. 5ª sede, caramba, é um prédio gigantesco, 3 andares, que os 3 andares são o Lito Group. Tem a parte que já está preparada para ser oficina do futuro, de fazer inspeção, e é onde os alunos de manutenção fazem a parte prática, na minha própria oficina. Assim, só de ferramental, que a gente investiu R$200 mil. Só de ferramenta. Só em ferramentas para os alunos. Você imagina? Então, se eu tivesse uma outra mentalidade assim de, não, ao invés disso eu vou andar de Porsche. Mas e aí o negócio... E estaria tudo bem, só para deixar claro. Não, estaria tudo bem. Se fosse uma escolha consciente, beleza, sim, tá tudo certo, desde que eu não tirasse isso do que eu posso dar para os alunos. Exatamente. Entendeu? Mas também não tá andando de Celta, né, Lito? Vamos combinar? Não tá andando de carrinho popular também, né? De jeito nenhum. Ruim não tá, né? Vamos combinar. Porque pensa, do jeito que eu trabalho... Porque isso foi um fator definitivo também na parte de empreendedorismo, né? Assim, quando eu trabalhava na United, eu tinha o meu horário de entrada e o meu horário de saída era variável, porque depende, o voo tá atrasando, tá cancelando, então... Mas geralmente eu trabalhava no horário fixo, ia para casa. E ganha hora extra. Ganha hora extra, adicional noturno, essas coisas todas são muito boas na parte de CLT. É gostoso ser CLT. A gente fala de negócio, não é criticando o CLT. Não, né? de tá maneira tudo certo. nenhuma. Até mesmo porque, não sei se você concorda, mas na minha opinião, empreender é meio polêmico o que eu vou falar, tá, gente? Mas eu acredito que empreender não é para todo mundo. É uma questão de perfil. Tem gente que não tem o perfil para empreender e tá tudo bem. Sim. O mundo precisa de CLTs, porque a gente que empreende vai contratar CLTs. Sim, essas pessoas são importantes no mercado, né? Tá tudo certo. Eu não trabalhava 17 horas por dia na United. E eu já me peguei trabalhando 17, 18 horas por dia no Lito Group. Ah, fácil. Então, na verdade, a gente trabalha muito mais que isso. Porque quando você está em casa, você está pensando. Você não para, exatamente. Você não para. E as coisas vão acumulando, né? Porque antes, quando era só criação de conteúdo para o canal, também era mais fácil. Agora, quando é criação de conteúdo para o canal, criação de aulas para gravar para a academia... Aí eu tenho mais CNPJs agora. Eu tenho o Aviation Academy, que é para formar profissionais para aviação. E eu tenho o Lita Academy, que é palestras e cursos livres, que são, por exemplo, se a pessoa tem medo de voar, eu tenho um curso para a pessoa perder o medo de voar. Que não tem nada a ver com a área técnica da aviação, mas está no mesmo bolo, né? Está no mesmo bolo. E aí é um CNPJ separado, porque não é formação. Cara, mas isso, Lito, eu acho que é um baita diferencial teu e da tua esposa, assim, porque isso tudo é oportunidade que aparece, cara, e me parece muito que vocês conseguem ter uma noção muito clara, uma visão muito clara de identificação de novas receitas, de possíveis novas receitas, e vocês agem de um jeito muito estratégico para viabilizar tudo isso, porque, repito, não é fácil. Não. Né? Então você fala, eu vou formar mecânicos. Caramba, mas essa galera aqui que tem medo de voar? E deve ser certamente um retorno que vocês recebem das pessoas de mensagens. Sim. E de olhar o tal do Analytics, que são os dados ali do YouTube e tal. Cara, isso é extremamente estratégico e é muito inteligente do ponto de vista de empreendedorismo, cara. Isso não é qualquer um que faria. Você tem essa noção, né? Eu tenho agora, pelo crescimento. E como eu falei, a gente sempre fez de forma empírica. Foi indo, né? Foi indo. Pô, existem dados. Se existem dados... Vamos usar. Vamos usar. Enquanto algumas pessoas têm medo, você clica no Analytics e vê aquele monte de... Ai, nossa, não, número, eu sou de humanas. Não, eu quero saber qual é o meu público em Angola. Eu sei esse número. Sim. Sabe? 0,5% de 1 bilhão de views que eu tenho no canal. Nossa Senhora. Vem de Angola. Então, quando a TAG, que é a empresa aérea de Angola, faz um approach comigo para fazer uma campanha,
Eu sei exatamente os números. Você tem público, você sabe quem são essas pessoas. E como eu atinjo eles lá. Mas para chegar onde você chegou hoje, Lito, você deve ter passado por momentos, imagino eu, que eu passei. Eu tive muito aquela síndrome do impostor no começo. Eu sou jornalista, até então eu era repórter, imagina. Eu vou empreender, mas eu não entendo nada disso, vou ter que estudar, não sei o que. Sempre fui muito estudioso, muito nerd também. Mas eu passei muito por esses momentos. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Autossabotagem, e que é o quadro que a gente justamente quer entender um pouco dos empreendedores que vêm, porque às vezes quem está nessa jornada vê você hoje com muito sucesso, o Lito nunca passou por isso. Você teve esses momentos de se questionar, de falar, não, estou fazendo tudo errado, não vai dar certo, eu não sou capaz. Como é que foi isso para você? Tive, e foi um ponto crucial do empreendedorismo já também, que eu já tinha largado a United, já estava caminhando por meios próprios, e aí aconteceram alguns ataques. Que é assim, eu não era piloto de avião, mas eu sempre tive muita teoria para falar com propriedade sobre o que acontece e tudo, mas pelo fato de eu não ser piloto, existe uma reação feroz e, assim, de baixo nível contra a minha pessoa, querendo me desqualificar. Mas reação de pilotos? De pilotos. De pilotos. De pilotos, da categoria profissional. Mas aí é uma classe querendo mas aí vem aquela né? síndrome, puxa vida, será que eu não sei do que eu estou falando? Não é possível que eu não saiba, porque tudo que eu falo são embasados em dados. Mas outra coisa, você era mecânico, então você sabia exatamente como funcionava a máquina. Muito mais do que um piloto. Muito mais do que o próprio piloto, né? Mas eu não era piloto. Entendi. Mas eles faziam críticas que você falava, pô, faz sentido, eu errei aqui, ou não necessariamente era mais ataque? Não, é ataque. Então é outra história, né? Sim, mas aquilo bate. Bate, lógico. É um aprendizado, e hoje, pra mim, é totalmente diferente. Mas na época, e aí, aquela conversa à noite, assim, puxa, você viu isso aí, mas entrou até a associação de pilotos de avião. Falei, caramba, não... E foi um corte maldoso até que fizeram, sabe? Me tirando de contexto. Pega um pedacinho só do que você falou. Aí foi bom, então... Aí foi quando nasceu a ideia da série. Falei, então faz o seguinte, eu não sou piloto, então eu vou ser piloto. E mais do que ser piloto, eu vou mostrar para as pessoas que todo mundo pode ser piloto. Não, aí a galera que tava criticando ficou maluca, né? Aí... Porque saiu daquela posição de inatingível e falou, pô, qualquer um pode ser. Não, pera aí, calma aí. E aí você virou o jogo. A galera trucou, você pediu 6, né? Você virou o jogo ali, né? Vambora. E vou mostrar. E aí entra aquele negócio de fazer uma limonada, de jogar limões, faço uma limonada. Exatamente, faço uma limonada. Foi isso que eu fiz. E, putz, a série foi um sucesso e me alavancou para um outro patamar. Que legal, cara, que legal. Então existe sim essa síndrome. Poxa, eu sei mesmo disso aqui que eu tô fazendo. Às vezes bate. Agora não, cada vez menos, porque a gente vê o sucesso. Assim, não é à toa que eu tô numa sede gigantesca agora, com baias. Eu levei... O pessoal da ANAC, eles vão auditar de vez em quando, né? Nessa nova sede, os caras foram e falaram, caramba... Que loucura que você fez aqui. Eu preciso achar um fio de cabelo aqui em algum lugar para justificar o... Que é o que você falou no começo do nosso papo. Você tem teto de vidro, né? Você precisa fazer tudo muito certinho, né? Eu tive a visita do FAA, que é o órgão americano. Porque eu estou em negociações para conseguir uma coisa que ninguém tem fora dos Estados Unidos. A Lito vai abrir uma companhia aérea agora, gente. Vai ser Lito Air, né? Basicamente. E aí o cara foi e falou... Isso aqui é o padrão da FAA. Que é a ANAC americana, basicamente. Que é a ANAC americana. Né? Aí eu falei, eu já criei pensando nisso. Tá, mas são quantos funcionários hoje? Diretos, 25 diretos. Tá. Mas a quantidade que tem, por exemplo, os professores, eles não são CLTs. Eles são parceiros da escola. São parceiros, Então existe a parte de serem comissionados e tem uma outra parte que é PJ mesmo. E se juntar essa galera, dá quantas pessoas? Putz, só de professor tem mais de 76. Nossa, tá, vamos colocar 100 pessoas, mais ou menos? 100 pessoas, mas... E aí tem a marketing, tem todos os indiretos, assim... Nossa, é muita gente. Não dá nem pra contar. Tá, nesse formato, em tudo isso que você criou, vamos tentar olhar essa jornada um pouco de fora agora, um pouco de cima, a cadeira do dono ali, do chairman da empresa, porque você não é o CEO, né, mas você é o fundadorzão ali e tal. A gente tem um outro quadro aqui que a gente faz em parceria com o Nubank, que é o nosso parceiro aqui do programa, que a gente chama de negócio descomplicado. E é muito legal a gente trazer a experiência de quem já está na tua posição e tentar escolher, eu sei que é muito difícil, tá, mas tentar escolher uma única dica. Então fala assim,
para vocês não passarem pelo que eu passei empreendendo na raça, os perrengues que eu passei, foquem muito nesse ponto que, se eu tivesse focado, eu teria um caminho muito menos complexo. O que você sugeriria para essa galera para que consigam descomplicar esse negócio nessa jornada toda? Seria a parte contábil. Tá. Assim, ter alguém que te assessore corretamente. Porque desde o começo. Desde o começo. Que a gente não imagina isso e não dá para fazer ali com... O rapaz ali faz o imposto de renda. Não, tem o primo do tio do amigo, né, que faz. Porque você não sabe para onde aquilo vai levar. Mas se você tiver isso bem estruturado, você vai diminuir muito suas dores. Porque na hora que você tem produto e tem serviço, e você sabe que você está pagando muito mais imposto que poderia estar sendo usado para reinvestir na sua empresa, porque você está indo pelo caminho errado. Sim. Que o simples não resolve o problema. Ele é simples no nome, mas não é. Exatamente. Depende do seu faturamento, aí você vai pagar muito mais. Simples para quem, né? Então, eu diria que a dica é ter essa assessoria de alguém que conheça realmente o sistema tributário no Brasil, porque vem aquela máxima assim, né? O Brasil não é para amadores. Definitivamente não é para amadores. Então, ter isso... E não dá para você... Tipo, se você for aprender a fazer isso, é um tempo que você está usando que poderia estar criando conteúdo. Então, tem que ter alguém que gosta disso e é o especialista. Eu encontrei o Lito do Aviões e Contabilidade. Que é a próxima empresa da Road. E aí... Aviões e Contabilidade seria um nome maravilhoso de canal. Desculpa, pensamentos intrusivos, gente. Desculpa, seria muito bom. E aí ele tá fazendo, né, essa questão toda de botar a empresa. Agora eu tenho uma financeira sênior, gerente financeira sênior na empresa. E aí a gente começa a ajeitar tudo. Aí sabe exatamente... por exemplo, eu não tinha ideia da quantidade de equipamentos que a produtora da Aviões e Músicas tem. Eu sei, eu tenho uma produtora. Então, e não é barato. É muito caro tudo isso. Então, quando a gente vê tudo isso que foi investido, isso eu sempre falo para as próprias pessoas que estão desde o início me acompanhando no canal do YouTube. O canal do YouTube foi o embrião e hoje eu tenho uma empresa que começou por causa disso aqui. E eu sempre deixo claro para eles, eu tenho apoiadores no canal. E eu falo, isso tudo que está acontecendo aqui, eu tenho hoje ajudando pessoas a entrarem na aviação, se tornarem profissionais e mudarem de vida, é porque vocês apoiam o canal. Sim. Porque por causa deles eu consigo comprar equipamentos, eu consegui comprar equipamentos e montar toda essa outra infraestrutura que permite que a minha empresa agora tenha esse faturamento alto para reinvestir no próprio negócio. Cara, a gente analisando um pouco da aviação, quando eu apresentava o CNN Business aqui na CNN, que era um programa incrível, que eu amava de paixão, junto com o Fernando Nakagawa, que é um analista de economia nosso aqui, um irmão meu, a gente fez um programa específico sobre aviação e a gente conseguiu entrevistar os 3 CEOs, Latam, Gol e Azul. E uma das informações que mais me impactaram ali foi na época de pandemia, aquelas dificuldades todas, né, ninguém viajando mais e tal. E o que mais me impactou foi que a média mundial da aviação deixa uma margem de lucro líquida, ou seja, o dinheiro realmente que sobra, de 1%. Ou seja, R$100 que entram para a empresa, o lucro é R$1. Isso é média. Ou seja, muitas operam no vermelho e tal. A maioria opera no vermelho. A maioria opera, por isso tem muito estatal, né? Porque o governo muitas vezes financia tal, porque é estratégico e tal. Mas enfim, o que todo esse rolê da aviação te ensinou como empresário? Né? Então a gente tem aquela jornada de, poxa, no começo era muito luxuoso, a passagem era cara, depois começaram a diminuir a comida, tiraram a ervilha, tiraram não sei o quê, hoje mal dão um biscoitinho. Então o que a aviação, no geral, te ensinou como empresário? Como empresário foi a questão da qualidade. Excelência. Então, de excelência. Como eu trabalhava no setor de manutenção, que é um setor que não pode errar, assim como a operação de voo não pode errar. Além da gente não poder errar, a qualidade do trabalho tem que ser assim, second to none. Sim. Seria assim, ninguém pode ser... Nada pode ser mais importante do que fazer a coisa certa na manutenção. E a redundância da redundância, né? E é muito caro fazer isso. Então, na hora que eu comecei a empreender, eu sabia que o meu custo seria muito mais alto do que o dos meus concorrentes. Porque você vem dessa filosofia. Porque eu venho dessa filosofia. Então, às vezes, quando eu sento com a CEO para discutir os próximos planos, ela tem ideias maravilhosas e eu começo a ver o lado negativo das coisas, porque eu fui treinado para isso.
como um profissional de aviação. A gente vê o lado negativo para depois falar, não, agora vamos seguir em frente. Sim. E ela sente isso como uma barreira. E ela eu não falo, fala que você é pessimista demais? Fala. O tempo inteiro, você só né? tem ideias negativas. Mas eu fui treinado para isso. Exatamente. Mas em compensação, se eu tirar todas as negatividades da frente, a gente vai ter um caminho muito mais... Sei que vai dar certo. Sei que vai dar certo. Então, o que a aviação me ensinou é isso, assim, você vai gastar muito para manter a qualidade do seu serviço. Só que você vai chegar onde você chegou. Quer dizer, você vai chegar muito mais longe, né? Tem muito mais coisa vindo por aí. Lito, pra gente encerrar, o último quadro do nosso programa, a gente chama de Board dos Sonhos. Então, você chama de quê? Board dos Sonhos. Board dos Sonhos. Você está crescendo pra caramba, você está formando um grupo gigantesco, você vai crescer muito mais. Então, imagina se você pudesse ter um grupo de conselheiros, que você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para formar esse grupo em 5 áreas distintas, tá? Eu falo a área, você fala uma pessoa. Vamos começar com tecnologia. Qualquer pessoa do mundo para virar seu conselheiro de tecnologia nas suas empresas, quem você traria? Caramba! Essa é a pergunta difícil. É difícil. Qualquer pessoa do mundo. Acho que eu traria o Breno, que é o VP do iFood, por causa porque tecnologia é com o cara. Não, e o Breno está fazendo um trabalho de inteligência artificial no iFood absurdo, assim, né? Absurdo. O iFood é uma baita referência disso hoje, né? Uhum. Legal, belíssimo. Acho que você seria um bom conselheiro de tecnologia. Nome. Belíssimo nome, boa. Pessoas, não necessariamente RH, mas pessoas no geral, para entender a mente humana, olhar para os funcionários e tal. Kakinoff, que hoje está na Porto Seguro. Está na Porto Seguro. Que era da Gol. Era da Gol. Da Gol. Eu entrevistei ele, inclusive, nesse programa. Ele entende muito de pessoas. Ele tem um dom, assim... Para você ter uma ideia, depois que ele... Eu me tornei amigo pessoal do Kakinoff. Ele é muito bom mesmo. E depois que ele saiu da Gol, ele foi visitar a penúltima sede do Lito Group. Ele foi lá para ver o que eu estava fazendo... por que eu tenho essa maneira de falar com as pessoas. Então ele é um entendedor assim, de pessoas, ele aplica as coisas que ele aprende no método dele. Que legal. Marketing e comunicação. Pô, quando fala em marketing, me vem o nome de Nizanguanais na cabeça. Mas é uma que já está datado, sim, inclusive. Eu não sei, esse mundo muda muito rápido. Eu queria alguém que conseguisse falar para as marcas assim, olha, você quer anunciar com este criador de conteúdo? Deixa ele fazer do jeito dele. Nossa, é a minha guerra hoje. Não manda um briefing. Não, e as marcas falam assim, vamos cocriar, mas cocria dentro exatamente desse roteiro, desse briefing. Eu quero, isso não é cocriação, amigo. Entendeu? Exato, então, eu quero essa pessoa. Eu não sei se ela tem um nome ainda. Exatamente. Não, mas vamos deixar o Nizanguanais, que é um baita nome, vai. Depois a gente pensa melhor. Financeiro, grana, mexer com dinheiro. Seu famoso CFO. Cara... Eu traria alguém de empresa aérea. Porque faz malabarismo, né? Faz malabarismo. Porque eu sempre penso assim, olha só, nunca vai dar lucro. No entanto, quando você pega um modelo de negócios em que a tua receita é em real e a tua despesa é em dólar, e você consegue manter um preço de passagem que as pessoas dizem que é caro, mas quando você divide pelo valor do dólar, você vê que é pau a pau com uma empresa americana, com todos esses desafios. Então não, esse cara faz milagre. Mágica, então qualquer CFO de empresa aérea. E para finalizar, alguém bom de gestão, de business mesmo, de estratégia, de negócio e tal. Mila Seidel. Que é? A CEO do Aviões e Músicas. Por coincidência é a sua esposa. Mas é só coincidência, né? É só coincidência. Ela tinha medo de voar. E ai de você se não falasse que era ela, né, Lito? Não, mas é porque ela é muito boa. Ai, que legal. Ela é impressionante. Ela vem com um negócio assim e eu começo, não, isso aí... eu acho que não vai dar certo, eu tenho um certo medo. E ela fala assim, vai dar certo. Nossa, que legal ter alguém nessa posição, com essa postura. E você é o cara que falando tudo que pode dar errado. Então vamos, assim, com muito medo e deu certo. Então ela é uma estrategista fabulosa. Que legal, cara, que legal. Milo, Lito, onde você vai? Milo. Você tá falando da Mila com o Lito, eu fiz o Milo. Isso é normal, viu? É normal, né? Milo e a Lita. O Milo e a Lita. Lito, onde vocês vão chegar, cara?
A gente tem uma frase lá no escritório que o céu não é o limite, é a nossa pista de decolagem. Então a gente quer ir... Isso eu aprendi uma vez com um amigo também, ele falou, nunca mire o pico da montanha, porque quando você chegar lá em cima... E aí? E aí? Né? Então a gente mira acima do céu. O céu é o nosso ponto de decolagem. É isso. Então a próxima SpaceX brasileira vai vir do Lito Group ali e tal. Tô fazendo foguete daqui a pouco. Que legal, cara. E quantas entrevistas você já gravou até hoje nessa jornada? Como entrevistado? Como entrevistado? Nossa, eu não tenho ideia. Eu vou em muito podcast. Em quantas entrevistas você nunca falou de um acidente aéreo? Acho que essa é a primeira. Diferente, no mínimo. É isso, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Lito nessa parte dos acidentes aéreos, que é de fato o que ele é mais conhecido, tem muito conteúdo bom na internet. No canal tem muita coisa boa, né, cara? Curiosidades. Curiosidades. Eu virei teu fã pelo jeito que você explica a aviação. De novo, sou esse cara também que gosta muito de descomplicar assuntos que são tidos como extremamente difíceis, mas muitas vezes não são. É só porque ninguém teve a capacidade de explicar do jeito certo. Eu acho que você faz isso como ninguém na aviação. Sou um baita fã. E fico muito feliz da gente ter conseguido falar sobre tudo isso sem falar dos acidentes aéreos que você sempre fala, né? Então é isso, cara. Foi muito bacana. Parabéns. Estou muito impressionado com tudo que você está fazendo. E conta com a gente, cara. As portas são abertas e o lucro é seu também. É isso. Muito obrigado. Bom. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Falar desse lado empreendedor. Legal, né? Que também ninguém nunca perguntou muito a respeito assim, dessas as mazelas, mas também... o lado compensatório de fazer Exatamente, que a gente continue voando cada vez mais alto, em altitudes cada vez maiores. Lito, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Felipe. Parabéns. Obrigado. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. O No Lucro é pra isso, né, gente? Toda semana a gente traz, às vezes, pessoas que vocês já conhecem, uma galera que já tá super consagrada no mercado, mas para falar coisas muito além das óbvias que sempre são ditas. Então, espero que você tenha gostado demais desse episódio. Beijo pra vocês, bora se comunicar, bora empreender com consciência. Você sabe que aqui com a gente, você tá sempre no lucro. Até o próximo episódio.